Olá, amigos, amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, canal Doutor Cérebro. Hoje nós vamos fazer um vídeo rápido para responder a uma pergunta aparentemente simples e que eu ouço com muita frequência no meu consultório. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tem cura? Muito bem. Quando a gente recebe um pai, uma mãe trazendo seu filho e a gente dá um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e a gente recomenda os tratamentos, incluindo muitas vezes o uso de medicações estimulantes do sistema nervoso central, uma das perguntas que eu mais ouço é a seguinte: quando meu filho poderá parar de tomar remédio? Quando ele vai ficar curado do déficit de atenção e hiperatividade? Isso parece um motivo de bastante aflição para os pais. E a gente tem que explicar, em primeiro lugar, o que é o TDAH. O TDAH é um transtorno do desenvolvimento do sistema nervoso central, ou um transtorno do neurodesenvolvimento. E por conta da dificuldade do desenvolvimento do cérebro, das conexões do cérebro, das redes neurais, a criança manifesta sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Não existe um medicamento que cure esse problema. Por quê? Porque o TDAH, em 85% dos casos, é de origem genética. Existem várias pequenas alterações genéticas que juntas favorecem o aparecimento dos sintomas, porque elas alteram o modo como o sistema nervoso central amadurece. Portanto, a causa é genética e os genes vão acompanhar a pessoa durante toda a vida dela. E aí a gente pensa, será que o sistema nervoso central consegue se desenvolver com o tempo a ponto de normalizar em relação às pessoas que a gente chama de neurotípicas? A gente sabe pelos estudos que uma certa porcentagem de crianças com TDAH, quando chegam na fase adulta, já não manifestam mais esses sintomas. É óbvio que não é que ela vai com sintoma de TDAH até os 18 anos e daí quando ela faz aniversário, os sintomas de TDAH desaparecem. Não é assim que acontece. Mas, conforme o sistema nervoso central vai se desenvolvendo, algumas dessas crianças com TDAH começam a desenvolver aquelas funções que estavam atrasadas. Elas começam a ter mais capacidade de concentração, maior resistência à distração, elas ficam mais quietas, o que é uma coisa frequente, né? Principalmente nos meninos. Em geral, os meninos, até a puberdade, eles têm muito mais hiperatividade física do que depois da puberdade. Mesmo as crianças com TDAH, os meninos, quando chegam na puberdade, eles dão a acalmada, né? O que não significa que não tenham ainda uma certa agitação interna. Então, existem crianças que, quando chegam na fase adulta, já não têm TDAH. E a gente pode estimar que mais ou menos 50%, ou seja, metade das pessoas que têm TDAH na infância conseguem ter o amadurecimento do cérebro a ponto de não ter mais os critérios diagnósticos para TDAH na fase adulta e provavelmente não precisem mais de medicação. Embora apenas 1/4 das crianças com TDAH não vão manifestar mais nenhum sintoma da patologia quando chegarem na fase adulta. Ou seja, existe um percentual de 1/4 das crianças que, quando chegam na fase adulta, já não têm aquela necessidade de medicação, mas permanecem com alguns sintomas residuais e elas podem usar tratamentos não medicamentosos para lidar com essas pequenas dificuldades. Não existe, como eu falei, um medicamento que cure o cérebro, que transforme o cérebro. Então, o que fazem os remédios utilizados? Lembrando que, em primeira linha, estão os medicamentos chamados psicoestimulantes. Aqui no Brasil, a gente tem o metilfenidato
e a lisdexanfetamina. Esses medicamentos, eles aumentam as conexões dopaminérgicas relacionadas ao neurotransmissor da dopamina. E com isso, eles favorecem a atuação dos circuitos relacionados à atenção e à concentração, ao mesmo tempo que ajustam também algumas coisas relacionadas ao mecanismo de prazer e recompensa. Mas isso é um assunto muito interessante que a gente pode abordar um outro dia, se vocês quiserem, e deixar aqui nos comentários. Curiosamente, as pessoas que têm a oportunidade de ter um tratamento para TDAH desde cedo, a partir dos 7 anos pelo menos, têm uma maior chance de se desenvolverem e de não terem mais sintomas de TDAH na fase adulta. A gente não sabe exatamente se é porque os remédios favorecem o amadurecimento do cérebro, se essas pessoas já têm pais mais atentos e têm a oportunidade de ter um tratamento mais amplo, uma estimulação melhor, tem um apoio melhor, enfim, não sabemos. Mas o fato é que quando uma pessoa chega para mim no meu consultório e pergunta se o seu filho vai continuar com TDAH na fase adulta, eu respondo que existe uma chance de mais ou menos 50%. E iniciar o tratamento precocemente aumenta essa chance. Além do que, o tratamento para TDAH diminui o risco de complicações relacionadas ao TDAH, como a depressão, a ansiedade, as gestações indesejadas, os acidentes automobilísticos. Lembrando que as pessoas que têm TDAH estão mais expostas a esse tipo de comportamento e, portanto, o tratamento é bem-vindo sempre. Esse era o vídeo que eu tinha para hoje, eu espero que vocês gostem e, se gostaram, não deixem de se inscrever no canal, de dar o seu like e de ativar o sininho. Se você acha que é legal esse conteúdo, compartilha com os amigos também. A gente agradece. Um abraço e até a próxima.